glória a Deus, glória a Deus. Que alegria para o meu coração estar mais uma vez aqui na minha igreja. Vocês sabem que vocês são a minha raiz, né? Aqui de Macaé. E eu quero agradecer ao Senhor por essa tão grande oportunidade. Todas as vezes que sou convidada para pregar a palavra, primeiro eu agradeço a Deus, porque é um privilégio. E eu sei o que o poder de uma palavra pode fazer. Pode mudar um destino, pode mudar uma história, pode curar, pode mudar um cenário. Aleluia! E eu agradeço ao Senhor por essa tão rica oportunidade. Mas eu me sinto como um cano PVC. Eu sempre falo isso, né? Você olha assim, tá vazio. Mas aqui em cima tem uma fonte transbordante. Aleluia! Aí quando junta esse cano à fonte, aí transborda. E eu vim nesta noite transbordar. Amém ou amém? Amém ou amém? Vocês prestaram atenção na música que vocês cantaram? Vocês prestaram atenção? Caroline, eu estava cantando com você, aí eu vi aquela hora que você falou assim, ó, no meio do mar bravio, né, das ondas fortes, eu posso cantar. Vocês prestaram atenção? Tem tudo a ver com a palavra. Tem tudo a ver com a palavra. Já eu entro nela. Queridos, nós estamos diante de uma palavra poderosa. Eu não sei se vai dar tempo de eu cantar. Eu separei o playback, né? Vamos ver se vai dar tempo. Mas eu quero dizer para vocês, da última vez que eu estive aqui, eu trouxe meu livro, Curando Feridas da Alma. Gente, foi logo assim que eu lancei. De lá para cá são tantos testemunhos. Se der tempo eu conto algum, tá? Se der tempo. Mas também Deus me deu uma canção. Fica ligado aí, Igor. Deus me deu uma canção, gente. Porque, eu explico. Ao longo da minha caminhada, para quem não me conhece, de repente você não lembra de quando eu estava na raiz, né, aqui, e tocando meu pandeiro, procurei pandeiro aqui, viu, banda? Procurei pandeiro, não achei. Eu amo pandeiro, gente. Olha lá. Deixa pro próximo, né? Obrigada, querido. Gente, e eu comecei assim, tocando um pandeiro. 8, 9 anos, 10, todo tempo de oração, estava eu lá tocando meu pandeiro. Aí eu fui perguntando, o que o senhor quer de mim? Né, minha amiga, filha dos meus amigos Mansur, né? O que o senhor quer de mim, Senhor? Hoje eu tenho uma resposta. Sabe como é que você tem essa resposta? Vai caminhando com Jesus, que no caminho ele vai se revelando a você. Glória a Deus, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Daí, Deus, vocês sabem, Deus me deu meu primeiro CD, segundo CD, terceiro CD, enfim. E Deus começou a dizer, a tua dor vai curar. Eu achava que era através das canções, ok? Mas Deus tem suas formas de trabalhar. Aí Deus me deu o livro Curando Feridas da Alma. Aí quando Deus me deu o livro, eu falei, Deus, eu já fiz tantas canções. Aí eu falei, Deus, tu que podias me dar o hino do livro, né? Não é que Deus me deu, gente? Deus me presenteou com essa canção. Quem estava lá no 30 anos do Amor Maior, viu? Nós apresentamos ali, foi lindo demais. Gente, assim nós temos levado essa mensagem de cura por muitos lugares. E hoje à tarde mesmo, eu até vim aqui, eu estava lendo o Doutor Ross, ministrando, e nós estávamos falando sobre a importância do cuidado, corpo, alma e espírito. Somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E sabe o que acontece? Quando algum deles está em desequilíbrio, tudo sofre. Aí Deus prepara cultos como esse. Aleluia! Para que a gente possa entender que há um Deus que se importa conosco. Apesar das nossas debilidades, apesar dos nossos pecados, aleluia! Apesar das nossas falhas, nós nos voltamos a Ele. E isso é avivamento. Como nós temos aqui o nosso tema principal nesta noite, eu quero ler mais uma vez. Aleluia. Abacuque 3, no versículo 2, que diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi.
Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Estudar o livro de Abacuque, estudar os profetas menores, maiores, enfim, todos, entender o contexto, entender o que estava acontecendo aqui, é algo muito sério. Porque você vai estudando o livro de Abacuque e você vai vendo o retrato desse tempo, do nosso tempo. Queridos, é interessante que quando nós pensamos em Abacuque, lembramos direto nessa frase que ele diz: aviva-nos. Avivamento. E eu vou estudar sobre avivamento. E avivamento é mais do que o que a gente entende que é o poder do Senhor sendo derramado. Amém? Isso também é. Mas avivamento, queridos, é uma obra extraordinária de Deus. Uma igreja revestida do poder de Deus. Ninguém para. Ninguém para. Assembleia de Deus, Ministério Macaé, Nadar no ciclo 460. Ninguém para esta igreja, porque aqui está uma igreja viva, 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 viva. Aleluia! Ninguém para, ninguém para. Nenhuma força pode deter os passos de uma igreja cheia do poder de Deus. Amém ou amém? E temos entendido que quando somos avivados, primeiro, nós deixamos o lugar do conforto. Eita! Passamos a ter um coração rendido, quebrantado. Isso tudo é avivamento. Ó, o coração arrependido, não com remorso, porque remorso você até chora, mas não muda. Agora arrependimento não. Arrependimento vai lá dentro, vai na alma, vai lá dentro. Aleluia! E vem mudança, e vem mudanças. Aleluia! E ainda mais quando somos avivados. Ó, o ouvido fica mais aguçado pela palavra. Pela palavra. Por falta de conhecimento, o povo é destruído. Mas aqui tem uma igreja. Tem uma igreja que estão com seus ouvidos aguçados, com sede, desejo dessa palavra que muda, que transforma. Amém ou amém? Aleluia! A visão é ampliada. E mais, buscamos equilíbrio em Deus. E reconhecemos as verdades e atributos de Deus. Buscamos com mais intensidade o conhecimento da glória de Deus. Clamamos por misericórdia, mesmo diante de um cenário complicado, como fez Abacuque. Oh, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva-nos. Aleluia. Aviva-nos. Queridos, eu estava estudando e eu vi que avivar, quando a gente fala em avivamento, avivar, é muito comum a gente já lembrar do primeiro significado, que é tornar vivo. Diga, tornar vivo. Diga. Ok, esse é forte. Mas sabe o que eu fui buscar? 250 vezes fala sobre esta palavra, avivar, avivamento, aleluia. E aí tem um detalhe. Tem hora que esse avivar está significando, sabe o quê? Purificação. Tem hora que está significando correção. É? Aleluia. E tem mais. É uma ação ativa, intensa. Avivamento fala de estar ativo e intenso. Muito bem. Nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, onde o profeta Abacuque, ele clama a Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Se nós formos ver, diante da história, vários outros profetas, eles simplesmente falam o que Deus mandou.
chamando a atenção do povo, tomar um posicionamento, deixar a idolatria, e fala, e fala, e fala. Só que Abacuque foi diferente. Porque Abacuque, ele quando vê o cenário e o que está para acontecer, o que está à sua vista, quando ele fala com Deus, e quando Deus diz, vou enviar os caldeus, os babilônicos virão contra vocês. Abacuque não faz como os outros. Abacuque, ele questiona, como assim, Deus? O Senhor vai trazer um povo mais ímpio, terrível, contra nós? Ele questiona. Não, Deus, como se dissesse, não, Deus, não é assim que funciona. Não tem que ser dessa forma, como se dissesse. E é interessante que ele, de novo, quando ele clama, ele ouve a voz de Deus. E olha que lindo. Eu acho lindo isso aqui. Olha o que, obrigada. Olha o que Deus diz. Em Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha só. Abacuque 2:14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha isso. Aí Abacuque 2:20 diz o Senhor, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque vai entendendo. Ele vai entendendo. E é interessante, olha o que diz aqui. Eu acho lindo, lindo, lindo. Quando em Abacuque 3:4 diz, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e aí estava o esconderijo da sua força. Bem, vamos entender o pano de fundo. Davi morre, mas antes ele levanta Salomão. Salomão começa muito bem, como muitos de nós. Começa muito bem, a ponto de ter a oportunidade de pedir o que quisesse. E ele agrada o coração de Deus quando ele diz, quero sabedoria. Uau! Deus se agradou. Deu sabedoria e deu riquezas, riquezas, riquezas. Só que havia uma regra, uma lei. Ele não poderia aumentar os cavalos, porque todas as vitórias seriam na força do Senhor. Aleluia! Outra coisa, não poderia casar com mulheres estrangeiras. Isso estava significando uma aliança estrangeira. Isso traria idolatria. E foi o que aconteceu. A ponto dele ter 700, 300 mil mulheres. Quebrou o princípio. A ponto de fazer cabanas, casas, para os templos, para a adoração das suas mulheres, em frente ao templo de Jerusalém. Olha que loucura. E mais, aí não foi lá e adorou. Os deuses com letra minúscula. Se perdeu. Depois ele até escreve Eclesiastes, né? Acredita-se que ali ele cai em si, houve um arrependimento. Enquanto a vida é esperança. Mas o certo é que ele se perde. O tempo do seu reinado passa. E agora vem o seu filho, Roboão. Sabe o que aconteceu? Salomão cresceu tanto em vaidade, que ele agora divide o seu reino em 12 províncias. E faz com que o povo trabalhe para sustentar a sua vaidade.
vai embora, morre. Vem Roboão. Aí o povo vem, poxa, o novo rei, vamos lá. Quando chega diante dele, seu Roboão, seu rei Roboão, está muito pesado. Alivia para a gente, se pode diminui. O que o Roboão fez? Ouve os anciãos. Os anciãos, tá certo. Agrada o povo. Ouve o povo. Mas ele, na sua loucura da imaturidade, ele vai ouvir os jovens imaturos. E o que acontece? Aperta mais. Machuca mais. Meu Deus! Aleluia! Povo pobre, reunido. Alguma semelhança? É muito sério isso aqui que nós estamos tratando, queridos. É a igreja. É a igreja que Deus levanta nesse tempo para clamar e pedir o socorro do Senhor. É a igreja que Deus levanta. Aleluia. Aí, olha o que está acontecendo. Por causa disso, aí vem Jeroboão e fala: vamos dividir, começa as guerras, divide os reinos. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. Fica agora Roboão com Judá e com Benjamim. E as outras tribos com Jeroboão. E eles estavam sempre em briga. Gente, um reino dividido se autodestrói. Uma casa dividida se autodestrói. Uma família dividida se autodestrói. Por isso é tão importante nós zelarmos pela nossa família, buscarmos a comunhão da nossa família, repreendemos toda a cilada do inimigo contra a nossa família, para que o inimigo não faça ninho lá e destrua. Diga assim: Deus tem misericórdia da minha família. Diga isso. Tem misericórdia da minha família. É, gente. É muito sério. É a Bíblia que diz: família dividida, salvo destrói. Que Deus tenha misericórdia. Aí, olha o que acontece. Vem as profecias. E Deus Ele sempre se antecipa. E Ele sempre orienta. Quantas coisas que não deveríamos passar se dessemos ouvido a voz do Senhor. Quantas coisas que Israel poderia ter sido livre se tivessem dado ouvido à voz do Senhor. Loucamente não ouviram. Não ouviram antes, entregaram o seu coração à idolatria. Bem, nós vimos então Jeremias, contemporâneo, junto com o mesmo período de Abacuque. Ele fala dos 70 anos, olha aí, de escravidão. Se tivessem dado ouvido, se tivessem dado ouvido, se tivessem obedecido, Deus teria dado o livramento. Mas tiveram que passar por dentro. Mas sabe o que eu acho lindo? Mesmo Deus autorizando, permitindo, porque tudo é permissão dele, os babilônicos entrarem e destruírem, ou melhor, entrarem e virem contra Israel, havia também ali, uma ordem. Se eles vierem contra vocês, atende, vai. Não enfrenta, vai. Deus estava dizendo: vai, porque eu vou livrar vocês, mesmo dentro do cativeiro. A mão do Senhor estava sobre eles. As mãos do Senhor estavam sobre eles. E estava tão terrível a situação, gente. Tão terrível. Imagina Jerusalém lá no topo. Lá no topo. Sitiado. A comida vai acabando. A Bíblia diz que chega um ponto das mulheres comerem os seus filhos, a carne dos seus filhos. Gente, não é brincadeira. A coisa estava terrível. E é nesse cenário que os profetas, aleluia, que o profeta, ele vendo tudo que está ocorrendo, que está acontecendo, ele clama com a sua alma, ele rasga a sua alma diante de Deus.
ele rasga. E a Bíblia diz que o peso, aleluia, aleluia, havia um peso muito grande. Havia um peso, diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu me escutarás? Não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Os que a destruição, a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Uma mera semelhança, meu Deus, tem misericórdia. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei, olha Deus, realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Gente, isso aqui é forte, porque até aqui há o silêncio de Deus. Você já passou? Quem aqui já passou pelo silêncio de Deus? Eu já passei. Ai, bem. Ai, bem. Já passei. Não é fácil. Mas eu aprendi nas minhas dores, nas minhas lutas, sabe o quê? Mesmo o silêncio de Deus é resposta. Ele está trabalhando. Não, você que crê. Deus, levanta a tua mão, recebe aí. Mesmo em silêncio, creia. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em meu favor. Aleluia. Até que o silêncio cessa. Aí Deus diz, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe essa luta aí? Sabe essa luta aí que está te amargando? Sabe essa luta que está tirando até as palavras? Tem hora que eu já passei. Tem hora que você ajoelha para orar e a palavra não vem. Tamanha dor, tamanha luta, tamanha aflição. Mas, aleluia, 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 aleluia. A palavra que eu trago nessa noite é o que está dizendo aqui. Naquele momento ainda achava tudo um cenário tenebroso, mas já havia uma voz de esperança. Havia uma voz de esperança. Ele dizia, vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos. Sabe o que é isso? É a fé. Você não está vendo, mas está crendo. Você não está falando aí, mas você sabe que vai ter, que vai chegar, que vai pegar, que vai acontecer, que vai viver o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Não vai ser do seu jeito. Deus respondeu. Mas não foi do jeito que Abacuque queria, não. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito de Deus. Meu Deus! E ele diz, horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E aqui Deus vai falando para ele, quando ele se perturba diante do que viria contra Judá.
Deus diz, oh meu Deus, é lindo. Calma. É como se dissesse, eu sou o eu sou. Eu acho lindo dizer essa frase, desde o dia que eu aprendi. Também meu amor, né? Lá na vigília das 12 horas, lá em São Paulo, pastorzão na época pregando, e ele pregando, ele disse, o Deus eu sou. Aí ele disse, sabe o que é eu sou? É como se dissesse, Deus, ele está no ontem, no amanhã e no agora. O Kairos de Deus não está limitado ao nosso tempo. O Kairos de Deus não está limitado ao teu tempo, minha irmã, meu irmão. Não está limitado ao nosso tempo. Não está limitado ao nosso tempo. De repente, ele muda tudo. De repente, ele muda a história. De repente, ele traz um socorro. De repente, de repente, de repente, de repente. Porque aí, ele estava dizendo, os babilônicos vão vir contra Israel. Foram 3 etapas, foram levando os escravos. Até que, depois, esse mesmo povo babilônico, eles também foram vencidos pelos medo-persas. Lembra da estátua que Nabucodonosor sonhou? Pois é. Tudo como Deus mostrou, aconteceu. Tudo. E eu quero já finalizar dizendo, havia uma palavra de esperança. Havia uma palavra de socorro. Abacuque agora começa a entender. Deus não perde o controle. Vire para nós do seu lado, vire para nós e diga assim, ó, Deus não perdeu o controle da sua história. Diga isso. Deus não perdeu o controle da sua história. Pode estar difícil agora, mas dá para ver com os olhos da fé? Dá para ver esse filho liberto? Dá para ver esse marido liberto? Dá para ver essa cura, esse milagre, esse socorro do Senhor? Dá para ver, dá para ver, dá para ver, dá para ver. Dá para ver? É? Aí ele começa a entender, o Deus eu sou, tá? Ele está no controle. Aí quando ele entende, que coisa linda. Depois que vem o entendimento. Vem a calmaria. Sabe, não ceda, não ceda. Você entrega as suas ansiedades. Fala assim, Deus, o Senhor está no controle. Eu amo Isaías, quando Isaías fala que ele, esse Deus que nós servimos, ele pega, ele mede as águas na coxa das suas mãos. O povo é dela, a coxa das suas mãos, os montes são deles, aleluia! E mais, ele chama os astros e eles vêm em fileira, esse aqui, ele, aleluia, chama e eles vêm. Esse é o Deus que nós ouvimos, esse é o Deus que nós ouvimos, esse é o Deus que é poderoso, esse é o Deus que é poderoso. Há uma unção derramada aqui, há uma unção derramada nesse lugar, neste momento. Derrama. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Como tu queres. Neste ambiente. O cenário está propício. Vai, Senhor. Vai. Até que Isaías. Oh, meu Deus. Gente, é lindo entender o que Deus faz. Ele está entendendo tudo, agora ele está calmo, né? Ele entende, ele fala, agora ele ora, né? E diz, ouve, Senhor, a tua palavra, e tem, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos
faze-a conhecida. Mas ele pede, na tua ira, lembra da misericórdia. Lembra da misericórdia. Olha, quando o dia estiver muito difícil, ou melhor, quando a noite tiver sido muito difícil, a gente, de vez em quando a gente passa os negócios assim, né? Quando a noite tiver sido muito difícil, lembra disso. Após uma noite inteira de tristeza, quem sabe, de clamor intenso, de pedido de socorro, vem uma manhã de alegria para a tua vida. E sabe o que vem junto com essa manhã? Lembra disso? Todas as manhãs, você recebe, vestes de misericórdia. Não vou lembrar disso. Vou lembrar isso todas as manhãs. Eu recebo, vestes de misericórdia. Todas as manhãs. 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 E aí, quando ele entende a uma visão ampliada, ele começa a ter o conhecimento de Deus. Meu Deus! Aleluia! Aí ele vai dizendo aquilo que a gente sabe bem. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amanhadas sejam arrebatadas. Meu Deus! E nos currais não há chegado. Mesmo no meio de uma tribulação, de uma dor, de uma angústia, o profeta Marco que nos ensina que é possível exultar ao Senhor e alegrar-se nele. Porque ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso aqui é forte. Servas, corças. As corças, a gente conhece bem, elas conseguem detectar de distância, longa distância, pastos verdejantes, água, pura, distante. Aí ela vai correndo, vai em alta velocidade, passando em lugares pedregosos, passando em lugares quentes, e vai até chegar próximo do rio, e descansar e saborear a grama verde e a água limpa. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas nas corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando eu leio isso aqui, eu lembro, sabe de quê? Isaías 41. Ele te pega pela tua mão direita. Porque quando dá para passar, foi cantado aqui. Quando dá para... Foi o pastor Rafael que cantou com a minha amiga Marinês. Quando dá para passar pelas águas, você passa. Ele vai te liberar, você vai passar. Mas elas não vão te afogar. Quando for passar pelo fogo, você vai passar. Mas ele não te queimará. Mas tem hora, minha amiga missionária Joana Pita, tem hora que ele te pega pela tua mão direita, ele te levanta e te leva às alturas, de onde lá você começa a contemplar a obra que o Senhor tem feito, a obra que o Senhor tem feito, a obra que o Senhor tem feito. Isaías profetizou: vou levantar Ciro. Isaías.
Vou levantar Ciro. Quando agora Ciro começa a liderar, a governar, o rei Ciro diz: todos os judeus voltem, podem reconstruir o templo, podem restaurar, podem refazer tudo novo, oportunidade, chance, tudo novo, oportunidade, chance para recomeçar. E de lá para cá, nunca mais se ouviu que Israel adorou a outro Deus. O Senhor até pode permitir a aflição, mas não é para te matar, não é para te destruir, é para te disciplinar, para não te perder. Eu já estou indo para o finalzinho, com permissão do pastor. Podemos ficar de pé? Podemos, por favor. Para não te perder, Ele te dá uma oportunidade. Eu gostaria de saber se nesta noite, olha aí para o irmão que está do seu lado, ninguém sai agora. Ninguém sai agora, é hora séria e importante. Olha para o ladinho, vê se tem alguém que precisa renovar a sua aliança com Deus nesta noite. Vê se tem alguém que precisa voltar e restaurar e começar de novo. Vê se tem alguém. Eu gostaria de falar para você, perguntar a você. Existe aqui, nesse lindo congresso, nessa linda conferência, dessas mulheres que estão lindíssimas, lindíssimas. O pedido que mudou a história. Que lindo! Olha que lindo. E Deus marca esse encontro com você para restaurar você. Eu gostaria de saber, tem alguém aqui que se desviou, deixou de frequentar a casa do Pai, mas hoje você entendeu essa palavra? Há um amor, há um carinho, há a misericórdia do Senhor derramada sobre a tua vida. Por isso você está vivo. Por isso Satanás não ceifou a tua vida. Alguém orando por você. Aleluia! Eu gostaria de te convidar. Cadê você? Se você deseja receber uma oração e pedir ao Senhor, Deus, eis-me aqui, renova, restaura a minha vida. Por favor. Aleluia. Com muito carinho eu te peço. Levanta assim a sua mão para mim te conhecer. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que não é, que deixou o caminho do Senhor? Olha para o ladinho. Veja aí. Tem alguém que deseja restaurar-se? Ou quem sabe você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Igreja, é um momento sério. Feche os olhos. Feche os olhos. É um